Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meus amigos, bom dia, muito bom dia para todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus, nosso Pai querido no céu, em sua infinita bondade e misericórdia, te alcance e te cubra de bênçãos onde quer que você esteja. Eu desejo que seu dia seja maravilhoso, um dia lindo, e que você mantenha a sua fé e a sua confiança em Deus, de que hoje, nesse dia abençoado, muitas coisas boas irão te acontecer. Nunca perca a sua esperança em dias melhores e tenha certeza que Deus irá te recompensar por toda a fé e confiança que você depositar nele. Bem, na mensagem de hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico bem conhecido e de quem já falei algumas vezes aqui em meus vídeos. Vamos analisar de um ângulo diferente hoje. É sempre bom, ao ler uma passagem da Bíblia, você meditar na história de ângulos diferentes. Tenha certeza que isso vai te ajudar muito em sua vida espiritual e também emocional. Antes da mensagem, por favor, só queria te pedir a gentileza de clicar aí nesse joinha, deixar o seu like, tá bom? E também, se você puder deixar um comentário, fico muito feliz ao ler. E se você puder fazer a gentileza de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E dessa forma você estará ajudando mais pessoas a alcançarem essa mensagem e esses conselhos da Palavra de Deus. Hoje vamos falar de José do Egito e vamos tirar da história dele uma lição de vida de como devemos nos comportar diante de situações difíceis na vida. Para começar, nós vamos ler o Salmo 105, verso 18. Aqui o salmista estava falando de José. O texto diz assim: machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Bem, esse texto refere-se a José quando esteve preso no Egito. Bem, você que conhece as Escrituras deve conhecer a história de José. Mas eu vou dar uma pequena resumida para aqueles que ainda não conhecem a história e eu vou falar de uma forma bem simples e de fácil entendimento, tá bom? José era um homem bom, temente a Deus. Ele era um servo de Deus, uma pessoa querida e amável e não tinha maldade em seu coração. Por inveja, os seus irmãos jogaram num poço para que ele morresse, mas acabaram o tirando de lá e depois o vendendo como um escravo. Bem, ele foi para o Egito e lá, mesmo como escravo, até se deu bem por um pequeno tempo na casa de Potifar, o seu patrão. Mas a esposa de Potifar tentava seduzir José e ele se negou a cometer esse pecado. Então, um dia, quando ela tentou agarrá-lo à força, ele fugiu e ela, com raiva, o acusou de tentar estuprá-la. Veja só que situação. José foi preso, acusado de tentativa de estupro. Passou cerca de 10 anos na cadeia. Inocente. Você consegue imaginar? Agora eu te pergunto, o que levou José a passar por tudo isso? A perder sua reputação e a sua liberdade? A resposta é simples. Foi a sua fiel integridade a Deus, a quem ele amava e confiava. Essa é a prova mais severa a qual estão sujeitos todos os que querem andar com Deus, ser tementes a Ele. Hoje, querido, se você quer ser cristão, você precisa saber que andará na contramão deste mundo. O mundo vai para uma direção e a pessoa temente a Deus, que segue os passos de Cristo, vai na direção oposta. Foi por isso que Jesus disse que seus discípulos seriam pessoas perseguidas e odiadas e passariam por zombarias e tudo mais. Hoje nós notamos, assim como o profeta Abacuque notou em seus dias, que pessoas más parecem prosperar, enquanto pessoas boas e amorosas são lançadas no chão e pisoteadas. Você já se sentiu assim? Quem anda com Deus anda na contramão deste mundo. Mas tenha certeza que no final a recompensa virá para cada um segundo as suas obras.
José, depois de tanto sofrimento, foi recompensado e Deus o abençoou grandemente e ele se tornou a segunda maior autoridade no Egito. Bem, isso eu já destaquei em outros vídeos, mas vamos analisar essa história de um ângulo diferente. Tente se colocar no lugar desse jovem José. Ele sofreu com a inveja dos irmãos que o traíram e o rejeitaram. Ele sentiu o desprezo da sua própria família. Depois foi humilhado, se tornando um escravo. Depois veio a pior parte, foi acusado de algo nojento e repugnante, acusado de abuso sexual. Coitado de José, já era um escravo e agora perdeu a sua reputação e a sua total liberdade, passando cerca de 10 anos preso. Conforme as palavras do Salmo 105 que lemos, ele também sofreu maus tratos físicos, pois diz o texto que machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Notou? Inveja, traição, rejeição, desprezo, humilhação, acusação falsa, perda da liberdade, maus tratos físicos. Notou tudo o que ele passou? Agora eu te convido a refletir comigo e a meditar na sua vida, na sua situação, querido. Apesar de todo esse sofrimento, José manteve sua essência. José continuou sendo um homem bom. O relato da Bíblia nos mostra que ele não guardou rancor dos seus irmãos. Ele perdoou todos eles e ainda os trouxe para o Egito para que tivessem uma vida melhor. Não existe nenhum versículo na Bíblia que fala que José reclamou e ficou zangado com Deus por ter permitido ele passar por tudo aquilo. E note, José ficou preso porque não quis pecar. Ele fugiu da esposa de Potifar, que depois com raiva o acusou. Também a Bíblia não fala que quando ele se tornou a segunda maior autoridade do Egito, ele foi atrás dessa mulher que o acusou para se vingar. José não fez isso. Agora, comece a imaginar a situação desse jovem na cadeia. A Bíblia não conta em detalhes, mas, querido, tente fazer um quadro mental. Tente imaginar, tente visualizar esse jovem José ali na cadeia, chorando baixinho e orando a Deus. Consegue imaginar? O que será que ele dizia em suas orações? Talvez: Deus, por favor, me liberte. O Senhor sabe que eu sou inocente. Pode ser que ele tenha orado muito por isso. Claro que sim. Ou ele pode ter orado: Deus, por que eu estou passando por tudo isso sem merecer? Por que meus irmãos me odeiam tanto? Pode ser que ele também tenha dito isso. Pode ser que ele tenha pensado nessas coisas e muito mais. Afinal, queridos, foram 10 longos anos. Tem gente que nessa pandemia já até enlouqueceu dentro de casa. Agora imagine numa masmorra, preso como José, humilhado pela acusação, abandonado e desprezado pela família. Olha, eu estou destacando bastante aqui o que ele sofreu, porque eu quero que você medite em como ele se manteve diante de tudo isso. Esse é o ponto. José não se vingou dos irmãos, não se vingou da mulher que o acusou, não guardou rancor, ódio, não se revoltou com Deus, pois foi a sua fiel integridade a Deus que o levou a passar por tudo isso. Então, como José se manteve? Apesar de todo aquele sofrimento, que com certeza deixou seu coração em pedaços, José continuou sendo uma pessoa amorosa e sua compaixão para com as pessoas continuou calorosa e forte apesar de todas as provações. A essência desse homem de Deus, o verdadeiro caráter de José brilhou mesmo na escuridão, nas trevas daquela masmorra. Ele manteve firme a sua fé e a sua paciência. Foi tratado de maneira cruel, como lemos no Salmo 105:18,
Mas isso não o transformou em uma pessoa melancólica, rancorosa, mal-humorada, nem fez com que perdesse a sua fé em Deus. Sabe por que José tinha paz? José tinha a paz que vinha de uma consciência inocente e confiava seus problemas a Deus. Agora, meu querido irmão, irmã e amigos, pense em seus problemas, pense em suas dificuldades, que podem ser muitas, eu sei, e responda a si mesmo: como você tem se comportado diante de tudo isso? Você consegue manter a sua fé em Deus? Ao passar por tristezas e angústias, não se esqueça de José. Mantenha sua conduta, não deixe que nada lhe tire a paz. Quando tudo ficar muito difícil, querido, ore a Deus. A Bíblia diz que Deus estava com José o tempo todo e com certeza ele recebia forças para suportar. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, somos aconselhados a orar a Deus e abrirmos o nosso coração perante Ele. E Ele nos dará paz, a paz que Ele deu a José. Eu sei que o sofrimento pode nos mudar em alguns aspectos. Mude, mas mantenha a sua essência. Meu desejo é que você mantenha a sua essência, mesmo que você tenha sido sugado por esse mundo cruel e injusto. Olha, querido, não deixe que essas dificuldades e injustiças que você vem sofrendo o torne uma pessoa amarga e rancorosa. Lembre-se de José e mantenha a sua bondade, mantenha-se uma pessoa amorosa e paciente. Lembre-se que no final, Deus recompensou José e tenha certeza que Ele o recompensará também. Para finalizar, eu quero ler um versículo consolador para você. É o Salmo 34, 19. E o texto diz assim: muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas elas. Que Deus te conceda um dia lindo e maravilhoso. E eu desejo que você possa encontrar paz e tranquilidade, mesmo que este mundo injusto e cruel te traga muitas dores. Mantenha sua fé, mantenha sua confiança, preserve a sua essência e não se esqueça que Deus, nosso Pai querido e seu Filho Jesus Cristo estão olhando para você e no devido tempo irá te recompensar por continuar sendo uma luz neste mundo em escuridão. Deus te abençoe.